Muito boa noite, muito boa noite. Vamos começar mais agora mais uma live aqui no Instagram. Será que tá boa aqui, minha gente, essa distância? Não sei. Eu acho que agora melhorou, tava muito perto. Muito boa noite para você que tá aqui, você que tá chegando agora. Vamos começar mais uma live aqui no Instagram. Muito boa noite para você que está chegando. Vamos falar um pouquinho agora sobre veículo autônomo. Será que é realidade veículo autônomo aqui no Brasil? Vamos saber tudo. O que deve ser um veículo autônomo? Porque parece que às vezes é do Brasil, né? Será que aqui no Brasil a gente está vivendo uma realidade de veículo autônomo? Vamos ver. Então, hoje, estou aqui com o meu amigo, o Ricardo Takahira, ele que é coordenador de pós-graduação de mobilidade autônoma e conectividade do Instituto Mauá de Tecnologia. Então, seja muito bem-vindo, Taka. Muito bom ter você aqui, viu? Agora no Instagram, né? Na nova plataforma, né, Taka? A gente já estava já fez lives, várias lives lá no canal com você lá, mas agora estreando aqui no Instagram. Muito boa noite, Taka. Boa noite, Renata. Me ouve bem? Perfeito. Então tá bom. Como é que nós vamos começar hoje? Me fala. Vamos lá, vamos começar do começo, né, Taka? Quem é Takahira, né? O que Takahira faz? É meio difícil, né, Taka? Já faz tanta coisa, né? Mas Ah, só para o pessoal te conhecer um pouquinho. Quem é o Ricardo Takahira? então, quem me chama de Ricardo da Carreira é que não me conhece, né? Como É, é que você sabe? Então, é taca pra cá e taca pra lá, né? é. Então, o que que a gente tem feito, né? A gente tem puxado bastante os assuntos de carros elétricos. Foi assim que a gente se conheceu, né, Renatinha? Foi. Você cobrindo Fórmula E e a gente puxando os estudantes para a gente poder fazer o Fórmula Sai elétrico, outras competições, né? E ensinando também na academia, né? Porque a graduação ela ainda não ensina essa situação aí do carro elétrico, né? Tem engenharia elétrica, tem engenharia mecânica e tem a engenharia automotiva, que eu acho que até tem que mudar de nome, porque agora é mobilidade, né? O nome é mobilidade sustentável. Então, a gente tem feito isso já. Outro dia eu estava fazendo as contas e me assustei. Já faz 20 anos. Caramba, ó, tá vendo? As pessoas estão ainda começando a entender um pouco, né, sobre esse tipo de assunto, mas já tá lá, ó, há 20 anos, né? Pois é, né? A gente está nisso aí desde o tempo do palio elétrico, né? Que praticamente foi uma conversão, né? E hoje a gente está vivendo um momento de vários produtos, né? Infelizmente ainda grande parte todos importados, né? Invadindo o mercado, inclusive brasileiro, a despeito aí de algumas tendências, né? De talvez algumas outras iniciativas que não só o carro por elétrico. Mas vamos lá. Então a gente tem feito uma espécie de. A gente sofreu um bullying, né, no começo, né, porque ninguém acreditava nisso, mas agora a resposta está vindo, né, e a coisa realmente vingou. E depois de tanto tempo, a gente pivotou um pouquinho, né, porque a gente sempre gosta de ver o futuro. E o futuro do carro elétrico já não é mais futuro, já é verdade. E talvez a mesma coisa aconteça com o carro autônomo. E isso está, como é que fala? Alinhado, né? Porque ninguém vai fazer um carro autônomo a combustão. Eu acredito que ninguém vai voltar essa tecnologia para combustão. Então, a gente continua puxando a mesma bandeira da eletromobilidade, da mobilidade sustentável, e agora puxando bastante para a parte de automação, tá? Então, a gente dá aula, a gente dá curso, a gente dá consultoria, né? E, infelizmente, a gente perdeu aí algumas janelas, né? Porque a gente deveria ter dito, né, para as matrizes lá fora que em 2022 a gente estaria bombando com carro elétrico.
porque aí a gente teria recebido investimentos de fábricas e não, às vezes, uma notícia, né? Eu trabalhei 14 anos na Ford, né? E foi uma tristeza ver a fábrica ir embora. Isso não quer dizer que os produtos não vão vir, e provavelmente eles vão vir com bastante teor de tração elétrica, né? Então é a mesma coisa com os carros autônomos. A gente sempre tem que olhar para frente, porque isso já está vindo também, né? E a gente precisa ter esse tipo de, como é que fala? Pelo menos na questão da engenharia, uma antecipação para que não só os engenheiros, né? Hoje a palestra é mais para leigos, né? Então você vai me policiar para não ficar muito nerd. Porque, só para, assim, né, minha gente, quem é novo aqui, eu tenho muita gente nova aqui no perfil, né, no Instagram. Então, o Takahira, como ele é engenheiro, então muitas vezes, eu até conversando com o Taka, assim, pessoalmente, né, quando a gente se encontra, eu falo, peraí, Taka, não estou entendendo nada, engenharia, aí tem que explicar um pouco para eu poder entender. Então, assim, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa que o Takahira estiver explicando aqui, ou então tiver alguma dúvida relacionada a carro autônomo, né, no meio da conversa, a gente não quer que fique eu e Takahira conversando só não, tá? Vocês podem fazer pergunta. O ideal é para vocês botarem aqui a pergunta, tem um balãozinho e uma interrogação. Então fica melhor de eu ver as perguntas. Tá? Obviamente que se você quiser botar aqui no chat, aqui, pode botar, mas fica melhor de eu fazer as perguntas pro Taka para cá, tá? Beleza, então vamos lá, vamos começar, né, Taka? Vamos começar do começo, literalmente, né? O que é um veículo autônomo? Vamos fazer tudo, vamos tentar fazer analogia e aí eu acho que a coisa flui melhor, né? Como Aham. é que você dirige, Renata? Fala para mim, como é que você dirige? Eu não Você? dirijo, né? Não. Então, Faz de vamos conta, então, supor que né? faz de conta, faz de conta. Você já está moderna, né? Você já está usando o carro É, autônomo sem saber. Alguém é. dirige para você. Alguém dirige pra mim, é muito melhor, né, não? Então, o que que a gente, né, tem? A gente tem uma inteligência, tá? A gente aprende a dirigir, né? Tem uma coisa que é a malícia, isso só se aprende depois, né? Depois que você começa a aprender a dirigir, que é acelerar, brecar e virar o volante, né? E uma coisa mais difícil é fazer a manobra de escorta, ou fazer a baliza, né? Já começa a entrar a malícia. Você usa quais sensores? Muito a visão, né? A visão, o Uhum. seu braço, o seu pé, né? E é isso que é um carro autônomo. Alguém tem que fazer isso no seu lugar. Então, tem que ter uma inteligência acima de tudo, né? Porque o ato de dirigir, né? Existe uma ciência, existe um aprendizado, né? Então, é basicamente isso. Daqui a pouco a gente vai justificar isso e vai fazer a relação com a inteligência artificial, né? Então, assim, Isso. o que é a inteligência artificial e o carro autônomo? De alguma forma, alguma coisa tem que substituir o seu cérebro, né? Atrás do volante. A pecinha você atrás do volante vai ser provavelmente um computador, né? Uma coisa que tem um aprendizado, né? Que sabe dirigir, né? Basicamente ele reconhece a faixa de pedestre, o semáforo, um ciclista e um pedestre, e tem as regras de um bom motorista, né? Senão ele sai por aí dando susto em todo mundo, né? Então, basicamente, um carro autônomo é isso. Você substitui a pessoa, o motorista, por uma máquina, né? Por um software, assim, por um programa, que sabe dirigir, né? E a gente aprende dirigindo, sei lá, tomando aula de autoescola, indo no simulador, nós vamos falar de simulador também, tem essa analogia, né? Para que o carro consiga se deslocar sem risco num ambiente, eu diria até que o urbano, depois a gente vai comentar isso aí, é mais longe, né? Mas é uma das formas aí, tá? E eles já estão por aí, tá? Não tem carro autônomo. Talvez na rua demore mais, mas tem muito exemplo que a gente vai falar na agricultura, né?
e principalmente na mineração, onde tem um custo, onde tem um risco, né, de os caminhões muito grandes e a visibilidade é muito ruim, tá? Tá. A questão dos veículos autônomos, ele surgiu, né? Os veículos autônomos. É algo mais recente? É algo mais antigo? Como foi isso, Taka? Então, você já fez uma conversa com o professor Edson Kitani há um tempinho atrás. Eu não vou repetir, né, porque é muito da DARPA, né, que era uma competição nos Estados Unidos, onde as universidades tentaram fazer os carros andarem sozinhos. Mas ainda bem que era no deserto, né, num ambiente bem tranquilo, né, e o objetivo era exatamente isso, né, fazer a implementação de um sistema de computador em cima de sensores e atuadores, né? Quer dizer, você tinha que ter a percepção, né? E aí você decidia o que você ia fazer, se virar o volante, acelerar ou brecar, e aí você fazia a atuação, quer dizer, acelerava ou brecava, ou acelerava e brecava e girava o volante para você ir para a direção que você queria. Então é uma coisa relativamente antiga, né? Década aí de 70, alguma coisa desse tipo, né? Então, o que a gente tem? A gente tem essa perseguição, né? E assim, quando é que botaram o primeiro sonda lá em Marte, né? Tem um tal de Curiosity, né? Essa questão de curiosidade. Ninguém, né, dirige aquilo lá. E aquilo lá também não é a combustão, porque não dá para fazer um veículo em Marte ou lunar a combustão. Então, talvez assim, na mente da humanidade, a gente sempre está querendo desbravar outros lugares onde o ambiente é inóspito, né? Não daria para colocar uma pessoa e nem tampouco usar um motor a combustão. Então, a ciência está junto disso e é um desafio. Porém, eu tenho um conceito, né, que o carro autônomo não precisa ser caro, né, para uma pessoa que é rica. Aliás, toda a tecnologia é assim, né? Quem tem acesso à tecnologia de ponta é a pessoa que tem mais posse. Mas eu prezo muito para aplicação de carro autônomo em situações de inclusão, tá? Uma pessoa que tem uma deficiência, ou uma pessoa que já tem uma certa idade, ou que ela é muito nova e depende de outra pessoa para se deslocar. Então, o carro autônomo vai te dar a segurança, se você já tem uma idade, não tem mais o mesmo reflexo, né? Ele pode não dirigir para você, mas ele está lá supervisionando a sua direção. E numa situação onde uma pessoa mais nova, ela ganha independência, né? Ou se for uma pessoa que tem alguma restrição, né, de locomoção, ela não precisa de outra para poder de um lugar para o outro, tá? Então, esse conceito de sociedade 5.0, a gente é nerd pra caramba com dinheiro, talvez, né, eu espero, e os alunos já têm me provado isso com alguns trabalhos, que o carro autônomo vai dar uma função de inclusão para a sociedade, tá bom? Essa questão, Taka, da sociedade 5.0, né? Você tocou aí no ponto. É muito essa questão do custo, né? O custo ainda é elevado, né? Porque o carro elétrico, não sei se é um carro autônomo, ainda é muito caro, né? Mas em relação a esses veículos elétricos, é muito caro ainda fazer um veículo autônomo? Então, bom, a sociedade 5.0 é um conceito bastante difundido no Japão e na Alemanha. A gente agora com o ESG está começando a ter contato com esse que eu chamo de human-centered, ou seja, é humano no centro das coisas, e não a máquina, né? E não o poder aquisitivo. Então, por que você faz uma coisa de tecnologia? É para ter algum valor para você não se cansar, para você ter mais tempo para a família, né? É isso que vale a pena, e não você ser escravo da máquina, né? Fazer a máquina trabalhar em coisas repetitivas, né? Então, para dar valor no seu tempo como ser humano, para se dedicar a outras coisas, artes, alguma coisa desse tipo. Visto esse conceito do 5.0, né? O carro elétrico hoje a gente tem uma realidade, ele é caro, tá? Então já existe o carro elétrico e ele não está, assim, a gente não vê muito porque, vamos falar a verdade, ele está muito caro.
Só que, para você fazer uma automação, é muito mais fácil fazer em cima de uma arquitetura elétrica do que fazer uma arquitetura em combustão. Não que não dê para fazer em combustão, é que o controle do carro já é eletrônico, já é elétrico. Então, você colocar um software em cima que já controle o motor elétrico é muito mais fácil e não vai agregar um valor muito mais alto. É mais ou menos como tem o freio ABS, né? Tem um monte de letrinhas. Ah, tem um controle de tração que, por exemplo, não deixa o carro voltar na ladeira. É porque já tem o ABS, né? Então você põe um software a mais, um controle a mais e você ganha uma função. Ah, quando você quer frear na curva, ele mantém a trajetória. É porque já tem o ABS. Então é mais ou menos assim. Como o carro já é elétrico e já tem um controle para atuar no motor, é muito mais fácil você agregar funções de um carro autônomo, porque ele já responde muito melhor, né, à atuação, porque já tem uma eletrônica lá apropriada para fazer esse controle de uma forma mais fácil. Já faz parte da função do veículo, né? Então é mais fácil de você implementar. Por isso, tá bom? Certo. Tenho duas perguntas aqui. Não é nem relacionado a veículo autônomo, tá? Eu vou fazer essas duas perguntas, que são da mesma pessoa, mas vamos tentar fazer as perguntas relacionadas a veículo autônomo mesmo, porque senão a gente vai desfocar o assunto daqui da conversa, tá bom? Vamos lá, o Anderson, ele pergunta aqui, qual a maior dificuldade hoje para se popularizar o veículo elétrico no Brasil? E a segunda pergunta dele seria os valores da bateria ou impostos, Taca? Bom, imposto é uma realidade, né? Sempre foi, mas a bateria já chegou a custar 60% do preço do veículo. Tem baixado, né? Tem outras tecnologias, tem evolução da eletroquímica, porque a bateria é uma combinação de materiais, né? Eletronegativos e eletropositivos. Não vou nem dar aula de química aqui, voltar na tabela periódica, mas é isso Por mesmo. favor, Taca. Então, o que acontece? A gente fala bateria de lítio, né? Mas o lítio, ele tem um monte de combinações, né? Então, é lítio ferrofosfato, níquel, cobalto, manganês, né? Então, assim, tem algumas características que é a densidade energética, tá? Então, por que que não faz o carro elétrico com bateria de chumbo ácido? Porque ia ficar chumbo pesado demais. É mais barato? É, mas não ia ter autonomia. Então, o grande desafio do carro elétrico ainda é a bateria, tá? E aqui no Brasil, a gente tem uma realidade, acho que você está com o microfone bastante raspando aí. Sou eu, será? Não sei, não sou, será que sou eu? Não, acho que não. O meu está raspando. Bom, e aí o que acontece, né? Tem a questão do carro importado. Então, além do carro ser caro, cada vez que tem uma guerra, cada vez que tem uma oscilação econômica, além dos impostos, embora o imposto de importação para o carro é zero, puro elétrico, e para o híbrido depende da eficiência do motor a combustão. Então, o que está acontecendo? A gente está sujeito a alguns impostos e principalmente ao câmbio. E mesmo agora que o preço da bateria baixou um pouquinho, a gente está vivendo aí uma falta de componente, né? E uma falta até de matéria-prima. Então, isso acaba prejudicando também o mercado. Mas existe aí uma discrepância muito grande entre o preço de um carro a combustão e carro elétrico por questões de escala, tá? Por exemplo, a gente não tem bateria no Brasil, então tem que trazer tudo da Ásia e tudo isso tem imposto e tem o câmbio, tá bom? O Luke, acho que é Luke ou Luke Júnior, ele perguntou aqui, ó, como está a segurança do veículo autônomo em relação aos hackers? Então, aí a gente está falando de cybersecurity. Bom, a gente já tem até o problema do Pix, né? Mas não é o caso. No caso, nesse caso do Pix, eles te assaltam e mandam você fazer a transferência. No caso do carro autônomo, né, ele pode ser invadido, porque o carro
o carro autônomo precisa ser conectado, tá? Por exemplo, ele recebe informações do Waze, do trânsito, de uma obra, né? Fora, quando ele chega no local, ele vai usar algum sistema de visão ou algum sensor, né? Então, existe, assim, talvez no futuro, né, o roubo vai ser remoto, né? Falar, eu quero um carro verde dessa marca, desse ano, né? E como ele é autônomo, o ladrão vai hackear o sistema, vai furtar o carro, né? O carro vai vir para ele. Não uma, como é que chama? Uma coisa impossível. Na verdade, os chineses e os americanos já fizeram isso com o Tesla várias vezes, né? Assim, é um hacker do bem, né? Então, é Uhum. uma coisa que precisa fazer. Teve até um caso típico da Grand Cherokee. Pelo sistema de multimídia, pelo rádio, eles entraram no carro e fizeram um monte de coisa. Aumentaram o volume do rádio, botaram o Caramba! ar-condicionado, tocaram a buzina e desligaram o carro no meio da Meu Deus! rodovia. Então, assim, precisa ter muita segurança, né? Você tenha que ter um antivírus, um firewall, né? Bastante eficiente para evitar esses tipos de ataques cibernéticos que podem realmente atrapalhar. E outra coisa é a conexão, né? A gente está aqui no momento vivendo esse negócio da expectativa do 5G. Então, se a gente não tiver conectividade, a gente também não vai ter o carro autônomo como realidade. Essa questão do 5G, Taka, vindo mais rápido para o Brasil aqui, a expectativa dos veículos autônomos é, que eles venham mais rápido pelo 5G? Eu não acredito que essa questão da tecnologia, da infraestrutura, seja muito impactante, né? Eu acho que a gente sempre vai ter, quando tiver um carro autônomo, lugares onde ele vai funcionar e lugares onde ele vai falar, olha, aqui eu não consigo, porque não tem conectividade, eu não estou enxergando a faixa pintada direitinho da rodovia. Vamos lembrar que nós estamos no Brasil, né? Não estamos na Alemanha nem no Japão, nós estamos no Brasil. Nós estamos no ano eleitoral, é capaz de inaugurar uma estrada sem pintar as faixas, né? Você sabe como é que é as coisas aqui. Então, essa questão da infraestrutura, essa questão da conectividade é importante sim, tá? Só que acho que a coisa que está travando o mundo e não é o Brasil é essa questão da regulamentação, tá? Então, a barreira maior hoje para um ambiente urbano, né? Depois a gente vai falar de outras áreas que já tem isso aí há muito tempo, é essa questão da legislação. Se um carro autônomo atropela alguém, quem é o culpado? É você que é dono do carro? Foi a fabricante do veículo ou foi o que a gente chama de sistemista, é o cara que pôs o componente lá no carro, por exemplo, uma câmera, um sensor, e ele não enxergou uma criança, né? Então, esse dilema, né, do carro autônomo, ele existe no mundo todo ainda e é uma questão jurídica. Nós temos uma colega, a Andrea Martinesco, ela é uma colega docente que dá aula com a gente lá dessa parte de regulamentação, né? Então, para o meio urbano, é uma das coisas mais, como chama? Difícil. Vai ter que, Uhum. né, esperar o mundo resolver esse problema legal e talvez a gente é seguidor, né? A gente vai seguir o que for. Mas é importante sim a infraestrutura, a faixa, até a tinta que você usa lá na estrada, ela precisa ser muito boa para poder garantir que o carro, né, vai seguir. E a gente já sabe, mesmo que não tenha uma legislação, tem muita gente que já teve a experiência de pegar um carro. Eu mesmo já peguei alguns carros que você consegue andar 50, 60 quilômetros sem, como é que fala, dirigir efetivamente. É lógico que você tem que manter a mão no volante, porque senão ele desliga o autônomo, né? Então, Aham. tem várias e várias coisas, mas não é só a questão da infraestrutura. A infraestrutura é importante sim, mas não é isso que está impedindo os carros, a gente ver carro na rua, como a gente já está vendo os carros elétricos por aí.
É, a pergunta do Carlos Henrique, ele pergunta aqui, ó, quais linguagens da programação geralmente são usadas nos veículos eletrônicos e autônomos? Tá, aí a gente vai ter que ser nerd, né? Não tem jeito, né? É, Tem uma linguagem chamada Python, né? Escreve Python, e a gente usa isso para escrever os códigos, né? E tem outros processos, né, durante esse desenvolvimento, né? Então, essa inteligência, é lógico que tinha que ter software, né? Então, tem alguns termos aqui, alguns acrônimos, né? Que é o software e o hardware, né? Então você tem que ter um hardware, o hardware praticamente é básico, mas o software é muito dinâmico. Mais ou menos é assim, o carro autônomo é como o nosso cérebro. Nós temos o mesmo hardware, né? Vamos dizer assim, temos mesmo, mais ou menos o mesmo número de neurônios, é a forma de armazenar a memória, tem a mesma capacidade. Só que algumas pessoas, né, são ou mais espertas, ou, eu queria dizer, mais inteligentes. Qual é a diferença? É a forma com que você usa o seu hardware, o seu cérebro, é como você organiza as informações, é como você aprende. E isso é o software. Então, uma das linguagens que a gente usa, pode usar C, pode usar um monte de coisa, mas por enquanto, hoje o estado da arte é Python, tá? E como a gente usa a inteligência artificial, tem uma outra série de ferramentas, como o TensorFlow, como um Keras, né? Vai listando esses nomes, né? Eu não vou explicar, porque a gente teria que ter um curso para explicar tudo isso daí. E também é o aprendizado, né? E lembra que a gente falou que você aprende a dirigir? Então, o sim. software também tem que aprender, né? Nas lives que você fez com o Lucas de Grassi, que ele estava como head do Robo Race, ele deve ter explicado que antes de ter a corrida, tem algumas voltas que às vezes até faz com o piloto, ou o carro faz uma baixa velocidade, porque ele acaba reconhecendo o circuito, para depois realmente entrar numa velocidade mais alta. Então, essas voltas com o piloto, sem o piloto, em baixa velocidade, é o processo de aprendizagem que a gente pode usar o simulador, que é o ambiente virtual, também é uma outra ferramenta, né? Tem simuladores como o Carla, como o SVLLG já não está mais, está sendo descontinuado, mas tem o Unity e tem vários outras plataformas. E como esse processamento é muito pesado, você usa uma ferramenta do Google chamada Colab, né? E todos os códigos, né? Porque a coisa ainda não está no mercado. Tem muita gente se colaborando, né? Então tem o GitHub, que é uma espécie de depositário na nuvem, que todo mundo que faz um software deixa um pedaço do código lá para você ir lá e usar uma biblioteca, usar uma função, tá? Então, a coisa é muito colaborativa, tá? Mas o Python é a linguagem principal. Quando você entrar com a inteligência artificial, vai ter várias ferramentas, né? E a gente não pode esquecer da robótica. Por quê? O carro é uma massa, né? E toda massa, né? Todo robozinho você precisa se movimentar, né? Então, tem a questão da chama dinâmica, e quando é veículo, então a gente chama dinâmica veicular. Então, tem gente que é mais obesa, tem gente que é mais magrinho, né? Então, essa força que você tem que fazer para levantar do sofá, para fazer um gesto, depende da sua massa, depende do seu corpo, né? E da força muscular. Então, isso também se reflete desde um carrinho pequeno, de uma SUV ou de um caminhão, né? Porque são massas bastante diferentes, então o software vai ter que aprender a lidar com diferentes tipos de veículo, tá bom? Tá bom. O Otávio está perguntando aqui, ó, Taka, hoje o desenvolvimento de tecnologias para veículos autônomos está baseado em tecnologia de fora do Brasil. Qual é o grau de maturidade da tecnologia nacional para os autônomos? Não, eu vou ter que discordar do Otávio, né? Porque, assim, tem muito brasileiro bom trabalhando lá fora, né? E o que está Muita acontecendo, gente. muita gente, né? Os nossos meninos aqui, né, que às vezes trabalham com carro elétrico, acabam ou trabalhando aqui para fora ou realmente indo para fora, né? Esse negócio de trabalhar aqui para fora foi mais a pandemia, né? Que Aham. restringiu. Acredito até que agora esse pessoal vai para fora.
Mas a gente está cheio a gente chama de meninos, né? Porque a gente sempre trata os alunos de meninos, já estão engenheiros formados, né? Por exemplo, tem o André de Mari, que era da Facens, né? Hoje ele está lá na iFood, que na verdade é Sincar, tá? É uma startup lá de Ribeirão, né? Com o Matheus Teodoro, com o Lucas de Assis, né? Então, existe lá na Universidade Federal de Goiás o primeiro curso de inteligência artificial, ciência de dados, né? Então, o que que a gente tem? A gente tem uma evolução, né? A gente não tinha mecatrônica, que é a mecânica com a eletrônica. E agora também está acontecendo. A gente tinha TI, que é tecnologia da informação, né? Essa parte de computação, engenharia de computação, e agora tem uma matéria aí nas universidades chamada ciência de dados, né? Então, essas técnicas de trabalhar com é, inteligência artificial, Python, redes neurais, né, deep learning, elas já começaram até na graduação. Só que assim, um cara de computação, opa, segura os cachorros, ele às vezes, né, não está acostumado com automotivo, né? Então, toda disciplina nova, você traz conhecimento de outras áreas, né? Então, por exemplo, engenharia mecânica, engenharia eletrônica, computação. O carro autônomo é um misto, né? E não tem uma formação ainda específica para isso, tá? Então, as coisas realmente estão muito boas no Brasil, né? Porque já tem graduação e a gente está fazendo esse tipo de formação já na pós. E a gente fica muito contente porque os alunos, né, que às vezes são autodidatas ou têm alguma possibilidade de aprender a trabalhar com isso, têm grandes oportunidades até fora do país. Ou seja, a gente não deve isso para ninguém, mas é verdade que as coisas estão mais avançadas na Alemanha, na China, na Inglaterra, né? Mas hoje em dia a gente tem acesso a várias outras é, universidade de intercâmbio. Então, acho que a gente, assim, poderia estar bem melhor, mas a gente não está ruim não, né? Porque já tem alguns destaques, né? Um dos meninos que a gente trabalhou também, né, era um rapaz que se formou na UFRG, na Universidade Federal de Janeiro, e está trabalhando na Zox, né? Mas a Zox é a AWS. A AWS é a Amazon, né? É a Amazon que a gente compra coisa na internet e que, assim como a Google, tem várias iniciativas com carro autônomo. E é brasileiro formado aqui no Rio de Janeiro, aí, né, do lado de você, que está trabalhando na Califórnia, né? E a gente tem vários outros exemplos aí no mundo. É pouco, né? Mas tem exemplos para a gente, né, dizer que é possível, sim, ter uma capacitação, uma formação aqui no Brasil e ganhar o mundo para trabalhar com carro autônomo, ok? Mas é verdade, né? Tem muito mais gente lá fora, né? Mas a gente não fica devendo muito não, Renato. Vamos lá. Vamos lá. Algumas pessoas têm perguntado a questão mais de veículo elétrico e tal. Vou é, falar o que eu já falei antes. Vamos tentar falar mais aqui sobre veículo autônomo. O eu não sei se é Elmu de Dias. Desculpa se eu falei errado, eu não sei se é assim que fala. Ele está perguntando como é que está o mercado de trabalho no Brasil para quem quer nessa área de veículos autônomos. Você acha que já falou um pouquinho, não foi agora, Taka, sobre isso? Mas vamos dar exemplos específicos, né? Uhum. Então, no meio urbano, eu acho que vai ser o lugar que vai mais demorar a gente ver carro andando sozinho, tá? Mas já tem o ADAS. ADAS, o que que é o ADAS? É o Advanced Drive Assistance System. Não adiantou nada. São sistemas de auxílio ao motorista. Então, assim, sabe quando o carro percebe que a sua velocidade não está compatível com a velocidade do carro da frente? Aí ele diminui a sua velocidade, porque às vezes o motorista está olhando o celular, não deveria mais estar, né? E aí ele freia sozinho ou reduz a velocidade. Ele não está dirigindo, né? É um sistema que monitora o seu comportamento na direção, tá? Então já tem vários carros com essas características, tá? Quando a gente fala de carro elétrico e a gente fala de carro autônomo, eu gosto de falar ou do Case, eu gosto mais do Ace,
ACES. O que é o A? O A de autônomo. O C é de conectado. O E é de elétrico. E o S, em inglês, é Service e Sharing. Ou seja, ele é o carro como um serviço, não como uma posse, né? Tipo o Uber 99. Ou ele é compartilhado, ou seja, eu posso ir lá momentaneamente alugar ou emprestar esse carro, fazer um percurso como se fosse uma bicicleta compartilhada, mas em vez de bicicleta é um carro, né? E ele, sei lá, pode até, se fosse autônomo, voltar sozinho para o lugar que ele, né, na porta do metrô, na porta da estação do trem, onde ele seria mais utilizado, tá? O conectado elétrico, a gente já tem um monte de exemplo, né? Porque, desculpe, o S e o C, a gente tem exatamente o Uber, né? Que é o serviço compartilhado e conectado, porque você usa o seu celular para chamar o carro. Quando ele for elétrico, ele vai ter outra vantagem, ele vai ter o menor custo por quilômetro. E por que que você tem que dar estrelinha pro cara do Uber? Porque tem uns caras que é muito ruim de volante, ou tem uns caras que você tem que segurar lá no carro, porque o cara é um doido no volante, né? Se esse motorista for substituído por um autônomo, essa condução vai ser mais padronizada, tá? Então, é uma tendência. Então, hoje a gente está vendo conectado o iOS do serviço do Shared, mas logo, logo ele vai ser elétrico e logo, logo ele vai ser autônomo. Voltando à questão do Brasil, nós temos, por exemplo, a Jacto, que fica lá em Pompeia, no interior de São Paulo, e tem pulverizadores na agricultura, que são desenvolvimentos feitos por brasileiros, uma indústria nacional, e que faz lá a pulverização da cultura sozinho, né? E assim, por que que dá para fazer numa fazenda? Porque no máximo vai ter um toco de árvore ali no chão, não vai ter faixa de pedestre, não vai ter semáforo, não vai ter, né? Pode até ter uma vaca, mas né? É muito mais, o ambiente é muito mais, como é que fala, propício e mais controlado, porque a cultura lá é feita em filas, então tem uma previsibilidade maior. Tá? Outro exemplo é a usina Brucutu, lá em Belo Horizonte, que é uma exploração, uma mina, né? E aqueles caminhões grandes da Caterpillar, de 42 toneladas, quando você tem uma caminhonete lá embaixo, você não enxerga o motorista naquela posição. E se esse caminhão for autônomo, ele consegue enxergar. E aí, com essa segurança, ele desenvolve uma velocidade muito maior. Então, ele corre mais durante o transporte do material da mina, né? E os Caterpillar era diesel, e agora tem lá em Carajás, né, da Komatsu. E a Komatsu já é elétrica lá no eixo. Então, já está vendo? Está saindo de diesel para uma diesel elétrica com controle de autônomo. Então, esse desenvolvimento é todo feito aqui. Caminhão da Mercedes, caminhão da Scania que acompanha a colheitadeira de cana, né? Então o caminhão vai do lado da colheitadeira e vai recebendo a corte da cana. E tal de Evetu, parece que você já fez uma palestra ou uma live aí com alguém da Embraer, né? De veículo, né? Que decola e pousa verticalmente. Será que vai ter um piloto? Ou esse piloto vai ter um brevet que custa muito caro e vai inviabilizar esse transporte? Aí no Rio parece que tem já uma simulação com helicóptero, enquanto não tem o veículo, né? Entendeu? Então, assim, logo, logo, talvez esse transporte que é de um ponto A para o ponto B, né, do Galeão para o Santos Dumont, por exemplo, né, possa ser feito de forma automatizada ou autônomo, né? É um autônomo que, assim, ele sabe da onde que ele decola e na hora e que lugar que ele pousa. Mas não deixa de ser autônomo porque não tem piloto no comando, tá bom? Então, esse é algum dos exemplos que a gente pode mostrar, tá bom? E mais. Vamos lá, tem mais pergunta, Taka. O pessoal aqui Então, tá gostando. O é melhor Carlos assim do que a gente ficar falando, né? fica falando, pode perguntar, viu, minha gente? Aqui é Mesmo, para isso mesmo. Vamos, mesmo que seja elétrico, a gente puxa o assunto para o autônomo no final, não tem é, problema. Netinho. Vai lá. o Carlos está perguntando aqui, ó, quais linguagens de programação o aluno deve dominar para poder trabalhar no desenvolvimento de veículos elétricos e autônomos? Bom, é o Python, não tem outro jeito.
né? Qualquer linguagem de programação. Mas se você souber o C também, é ótimo. O problema é o seguinte, as bibliotecas, esse GitHub, esse Colab, né? Você não vai desenvolver do zero, você vai aproveitar aquilo que outros estão desenvolvendo, né? Talvez você tenha que adaptar para a tua aplicação e para o tamanho, o tipo do seu veículo. Então, não é só o Python, né? É o ambiente de programação. Ou seja, você tem que saber como é que usa o notebook. Não é o notebook PC, tá? É uma ferramenta de edição do código. É um ambiente de desenvolvimento, tá? Então, você consegue ter um domínio não só da programação, eu diria até que você nem precisa saber muito de programação no início para você como é que fala? Realizar alguma coisa, tá? Você já percebeu que tem campeonato de robótica para tudo quanto é canto, nas escolas, Sim, verdade, e muita. esses negócios de Lego? Você acha que os meninos desenvolveram tudo? Não, né? É o que se chama de biblioteca, tá? Aham. Na verdade, hoje a programação, né, diferente da minha época que você tinha que escovar os bits, né? Escrever o código um por um, não. Você junta pedaços de função. Então, por exemplo, tem uma função brecar, você puxa ela. Tem uma função acelerar, você puxa ela. Tem uma função virar para a esquerda, né? Tem uma função virar para a direita e tem um parâmetro que é quantos graus você tem que virar para a direita, para a esquerda, ou um parâmetro de se você freia forte, médio ou fraco, desacelera ou freia brusco, né? Então, o que que você precisa? Você precisa de um miolo que você vai usar essas funções. E, por exemplo, uma função tipo qual é a distância do carro da frente, qual é a velocidade que você está andando, né? Então, dirigir é tudo isso, né? Então, você vai ter um miolinho lá, mas as funções de acelerar, virar para a esquerda, virar para a direita, dar marcha ré, né? Já existem, né? E são complexas, né? Mesmo que seja um carro elétrico, onde o motor lá só tem que inverter a polaridade para dar marcha ré e não pegar uma alavanca e mudar uma engrenagem, tá? Mas é assim, é o Python, o C, e antes, tá? Existem algumas ferramentas que são de simulação, por exemplo, o MATLAB Simulink, e até o ROS, que é um sistema operacional para robótica, porque você está movimentando uma massa, né, que tem inércia, que tem uma carga, às vezes está cheio, às vezes está vazio, e o software vai ter que acomodar. Mas é Python, Colab, e quando você entrar no IA, aí eu vou falar para você que eu não sei, né? A cada 6 meses muda, ou seja, tem um software, uma coisa diferente. Mas é, quando você aprende software, eu sempre fui um garoto de programa, quer dizer, eu escrevia software, não vai pensar mal de mim, tá? Existem as funções básicas, né? O que, que é um círculo? Tem um centro e um raio. Então, a programação é isso, você tem que entender quais são as funções básicas e aí você vai pulando de ferramenta para ferramenta e vai se adaptando com a linguagem. Mas hoje é Python, Colab, GitHub, não é só a ferramenta, não é só o software, mas é um ambiente de desenvolvimento de programação. Ok? Ok. Vamos lá. Tem pergunta aqui do Bruno. Tá perguntando, Taka. Taka é formado em qual engenharia e onde? Bom, eu fui técnico em eletrônica, né, formado no ITO, né, Instituto de Tecnologia de Osasco. Aí, como eu fui, como é que é muito legal você fazer um curso técnico, porque você precocemente sabe se você vai escolher a disciplina correta. Talvez eu tivesse melhor escolhido uma mecânica, porque na minha época não tinha mecatrônica, né? Mas eu fiz depois engenharia elétrica, né? Fiz na FEI, em São Bernardo, tá? Comecei em 82 e acabei em 86. Fiz o milagre de terminar em 5 anos, como é o curso de engenharia, né? Porque não tinha esse negócio de base, de fora, de design, então a Tinha gente tinha nada que ir para disso. É na nada disso. raça. Era estudar com régua de cálculo, nem calculadora tinha, então é muito antigo isso aí, dá até tristeza olhar para trás. Aí a gente fez engenharia de computação, né, porque não podia falar engenharia de software, tinha então um professor chamado Zufo, né, ele era meio nacionalista, então gostava de falar
Software Engineering, era Engenharia de Computação, tá? Lá na USP, na FDTE. Fiz também FGV, depois a gente fez Administração Industrial e muita prática, porque quando eu fui para a Ford, a gente foi trabalhar com software, eles chamam de software embarcado. É assembly mesmo, é linguagem de máquina. Hoje, praticamente ninguém usa isso, porque é uma abstração. Você usa uma palavra e essa palavra vira uma linguagem de máquina. Então, assim, nada é melhor que a prática. Então, a minha recomendação é que você estuda, mas tenta realizar alguma coisa, né? Mesmo que você tenha que aprender, né? Hoje a informação está muito mais fácil, às vezes até está no YouTube, né? Tudo que eu não sei, eu vou lá, procuro no YouTube e a gente acha um tutorial ou alguma coisa desse tipo. Muito Até mais fácil, né? e é por isso que eu estou falando que a gente não deve ir para ninguém, né? E tem muito curso, né? Curso que você aprende sozinho, vamos dizer assim, né? Vai seguindo as etapas, né? E tem bastante curso para você trabalhar com veículo escala. Você não precisa comprar um Audi e-tron, você não precisa comprar um Tesla, né? Você tem um carrinho de rádio controle e você consegue ter todos os princípios básicos. Aliás, é isso que a gente faz no curso de pós-graduação. Quem sabe um dia a gente vai ter um carrão desse para a gente desmontar, mas hoje a gente não tem. Então a gente faz a parte de integração de trabalho final do curso em um veículo em escala, que dá para aprender todos os princípios, tá bom? Ótimo, Taka. O Lucas pergunta: Taka, acha que o futuro dos autônomos está no uso do lidar? Ou acha que a proposta da Tesla de só usar câmeras e radares está mais promissor? Então, o lidar, para quem não sabe o que é o lidar, o L é de laser, né? Então, é uma coisa que fica em cima do carro, fica girando 360, e um feixe de lasers faz a varredura do ambiente, né? Então, a luz vai, bate no objeto e volta, e ele consegue mapear aquilo que está em volta do carro 360. Por isso que ele normalmente ele fica lá em cima. Teve algumas, né, algumas fotos que a gente às vezes vê uma webcam. Uma webcam é baratinho, o lidar é bastante caro, né? Então, quando ele fala do Tesla, é que o Tesla tem evitado usar o lidar, o laser. Mas o laser também tem algumas propriedades muito interessantes, né? Que acontece quando você usa imagem, né? Uma webcam? Por exemplo, eu poderia estar todo estourado aqui na foto aqui com você, porque a iluminação não está boa. E como essa imagem depois vai ser analisada por um programa para saber se eu sou uma criança, uma mulher, um homem, né? A gente é observado o tempo todo, até dentro do elevador. Sabe aquela telinha que tem no elevador? Procura lá ter uma câmera, né? O anúncio que passa lá, às vezes não é um anúncio aleatório, porque tem uma câmera e fala, será que é um homem, uma mulher, uma criança? Mais jovem, mais velho, e o anúncio que naqueles, sei lá, 2 minutos que você demora para sair do primeiro para o 10º andar, aquele anúncio é dirigido porque aquele monitor tem uma inteligência para decodificar quem que está olhando para ele, né? E entre uma pessoa que está no celular e outra que está olhando para a tela, né, ele vai botar uma propaganda, uma mensagem que seja dirigida para aquela pessoa. Então, antigamente se fazia carro com sensores, tá? Então ele está falando do lidar. O lidar é um tipo de sensor. E o laser é legal porque o laser funciona muito bem de dia, de noite, quando está chovendo. E quando você usa a imagem, né, se cair uma folha na frente da lente, acabou, você perdeu essa informação. Então você tem que ter o que se chama de sensor fusion, em português, é fusão de sensores. Então você tem o ultrassom, você tem o radar, você tem a câmera e às vezes até o lidar. Por exemplo, os carros da Google, que é o Waymo, eles usam o lidar lá em cima, esses carros que estão trabalhando de táxi lá nos Estados Unidos. Já a Tesla, ele insiste bastante em câmera, tá? Que realmente é mais barato. Só que aí também eu acho, né, que tem acontecido alguns acidentes e o Elon Musk, como é um novo entrante, ele, por exemplo, ele poderia ter colocado uma redundância de um radar, sabe? Quando você vê um objeto e ele freia sozinho, né? Já teve carro da Tesla que chapou o caminhão tombado no meio da estrada, né? Então, assim, tem essa questão econômica, né? O laser é muito mais caro e às vezes inviabiliza um carro autônomo,
mas também tem uma, eu diria assim, ingenuidade de um novo entrante, porque o Elon Musk não tem tanto tempo assim de indústria automotiva, né? Mas por outro lado também ele tem sido inovador, né? Senão ele não seria um dos caras mais ricos do mundo hoje, né? Entendeu? Ele e o Bezos, né? Fica assim, né? E os dois têm o quê? Estão apostando em veículo autônomo e estão apostando nesses modelos de negócio né, de mobilidade sem motorista, né? Então, se vale como é que fala? O incentivo, os dois caras mais ricos do mundo estão investindo o dinheiro deles em veículos autônomos, né? Então, elétricos e autônomos. Então, não está errado, né? A gente está falando aqui de elétrico e está falando de autônomo, né? Então, vamos lá. Não sei se eu respondi aí a pergunta, mas Se estamos tiver mais, desenvolvendo. se tiver dúvida, pergunta de novo que eu mando para o Taca. Eu só quero dar aqui, falar que o André Maranhão está aqui com a gente, está acompanhando a Que live. legal. Excelente profissional, especialista em carro autônomo da Audi, né? O pessoal Sim. entende tudo de Audi e-tron. Depois a gente pergunta para ele alguma coisa. O André Maranhão, já vou logo já falar, né, que eu já chamei o André Maranhão para a live, que vai ser semana que vem. A gente vai falar aqui sobre a Audi, sobre os carros elétricos da Audi. Então já prepara aí. Vai ser quinta-feira da semana que vem. Se eu não me falha a memória, eu acho que é 7h30. Mas aí você me segue, se você não me segue aqui, me segue que eu vou botar o horário certinho, tá? E você que tá vindo por mim, segue também o Takahira para poder você saber as novidades, que ele bota lá muita coisa, e de curso, de novidades também. Então, vocês estão indo também direto à fonte, né, de um engenheiro relacionado a veículo elétrico e autônomo. Ele até botou aqui, o André Maranhão botou, Takahira é referência na área automotiva. Veículos autônomos, elétricos, híbridos e todas as tecnologias e tendências. Top! O Ricardo Gustisberg também está aqui, mas ele precisou dar uma saidinha. Mas teve uma coisa que ele botou aqui, né? O Ricardo Gustisberg, que é o responsável pelo VE latino-americano, em que eu sou E a você é embaixadora, né? embaixadora, com certeza, eu não posso deixar de falar. E ele pediu para falar sobre o custo de quilowatts. Ah, tá, eu já sei, né? A gente tem falado muito isso, né? Quando a gente, bom, aí é inevitável a gente ser específico do carro elétrico e também, né, como a gente falou, tem muito a ver com o carro autônomo. Hoje, a gente já tem alguns parâmetros para comparar autonomia e bateria dos carros, né? Primeiro que o Brasil ele tem lá o megajoule, né? Por que o Brasil será que tem o megajoule? O que é de bom no megajoule e ruim, né? O joule é uma medida de energia, né? E a gente, no Brasil, talvez, a gente acabe desfocando muito porque a gente tem muita opção. A gente pode usar o etanol, a gente pode usar hidrogênio, a gente pode usar eletricidade, a gente pode usar gasolina misturada com etanol, que seria o tal do flex, né? Daqui a pouco vai vir um etanol que vai ser uma célula de combustível que vai gerar hidrogênio, mas que no fundo, na roda, vai ser elétrico. Olha só que bagunça e que coisa boa, né? Ou seja, talvez, né, a gente precisa de uma política pública mais firme, senão cada empresa vai puxar a sardinha para o seu lado e a gente não vai para lugar nenhum, né? Eu não gosto muito da intervenção do governo, né? Mas às vezes você tem que colocar assim, ó, nós vamos com etanol mais 5 anos, depois nós vamos no híbrido, depois nós vamos mais 3 anos, no puro elétrico tem que entrar. Como é que você faz isso? Você regula o tal do imposto que a gente falou lá atrás, que às vezes é ruim, né? Se você começa a taxar com imposto combustão para ajudar o incentivo do elétrico, a coisa anda, né? E quem faz isso é governo, infelizmente. Então a gente não pode ficar só reclamando, a gente tem que ir atrás do legislador, do político e tentar legislar. Voltando à pergunta, né? Como é que a gente compara alho com bugalho, né? Não dá para comparar maçã com banana. Então a gente faz alguns índices, tipo, o que é uma bateria? Né? É uma coisa que guarda energia. Então, cada quilowatt, né, no caso do motor, é quilowatt, que é potência. Quando a gente fala de bateria, é quilowatt-hora, que é capacidade de armazenar energia. Tá?
O joule é energia, tá? O watt é potência. Então, na bateria, a gente vai falar sempre de quilowatt-hora. Então, 1 kWh é 1000 watts, né? 1000 watts-hora. Mais ou menos isso custa, né? Era para ter abaixado, $100 por quilowatt-hora, tá? Então, assim, se você tem uma bateria de 40, vai custar $4.000. Só as baterias, só a célula. Sem contar a eletrônica, a caixa, aquelas coisas todas, tá? Tem outros parâmetros além do dólar por quilowatt, que é a cubagem. Quantos litros por quilowatt e quantos quilos por quilowatt, né? Porque não adianta nada você ter uma densidade energética, um tamanho enorme e um peso enorme. Você vai gastar energia para arrastar as baterias e não as pessoas que estão dentro do carro. Então, respondendo à pergunta e à observação do Ricardo, né, o custo do quilowatt é uma forma de você começar a comparar tecnologias de bateria. Por exemplo, a lítio ferro fosfato, com a lítio polímero, com a níquel, cobalto, manganês, né? Não vou nem mais continuar falando, porque senão a gente vai virar nerd. Então, né, são essas evoluções que vão ter que acontecer, assim como acontecem com o software do carro autônomo, tá bom? Tá bom. O André Maranhão está perguntando aqui também, ó. Há tendência para que os radares tenham a mesma confiabilidade dos lidar? Isso, na verdade, né, tá praticamente certo, não tem uma data específica, mas isso é trabalho também. Eu e o André, a gente tem alguns cursos na EA, que é a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Aliás, vai ter um evento dia 19 de maio, tá? Que é o simpósio de segurança veicular e conectividade, né? E eu e o Gibran organizamos isso aí. E o segurança veicular está muito atrelado ao carro autônomo. Por quê? Por que você faz o carro autônomo? Para diminuir os acidentes, né? Por que tem tanto ADAS? Para diminuir acidentes. Então, essa questão do radar, ele vai ser já, antigamente se chamava DENATRAN, que era o Departamento Nacional de Trânsito. Recentemente, eles mudaram para Secretaria. Então, o que era D virou C, que é Senatran. E o pessoal do Senatran vai ser palestrante nesse evento, Renatinha. 19 de maio, é gratuito, depois a gente divulga lá o link para o pessoal assistir. Tá? E já existe o AEB, que é Autonomous Emergency Brake, ou seja, o carro freia sozinho, né? Como é que ele faz para frear sozinho? Precisa ter um radar, né? Um radar de longa distância e um radar de curta distância. Por exemplo, você está atrás de um caminhão, o caminhão é lento, né? Você vem lá com uma velocidade maior. A algumas centenas de metros, o seu carro, o Audi e-tron aí do Maranhão faz isso sozinho, tá? Ele já vai diminuindo a velocidade. E aí, o que ele faz? Ele pega o radar de curta distância, quando tiver algumas dezenas de metros, ele estabiliza a velocidade compatível com a do caminhão. Até você, como não é um carro autônomo, se você der certo, ele vai ultrapassar sozinho. Mas agora não é ainda permitido você ter um carro autônomo na estrada, então você vai sair de trás do caminhão e ele vai retomar. Essa é a diferença do piloto automático para o ACC, que é o Adaptive Cruise Control. O Adaptive Cruise Control usa um radar e ele ajusta a velocidade do seu carro em relação a um carro da frente. O piloto automático não. Você tem que pisar no freio, ligar o piloto automático, senão ele vai colidir com o carro da frente. Então, essa tecnologia de radares, né, a gente trabalhou com a Anatel, porque tem uma frequência lá, né, igualzinho o radar de avião que voa, tá? E ele tem essa frequência de longa distância, curta distância, e é um ADA, tá? Tem precisão boa. E tudo isso que está sendo visto hoje vai ser necessário para a gente poder viabilizar esse carro 100% autônomo no futuro. Então, o que é legal? Né? Tudo que a gente está vendo hoje, a gente vai usar no futuro com esse carro totalmente autônomo. Tá? Então, os radares, quando se tornarem obrigatórios, né? Infelizmente aqui no Brasil tem que ser assim, tá? O Brasil é o único lugar que o ABS, que é esse freio aqui, né, eletrônico, né, é obrigatório. Porque se não for,
você vai lá na concessionária e põe um som multimídia e tira o ABS, que vai salvar a sua vida, entendeu? Então coloca um som de última geração e deixa de botar um equipamento de segurança, né? Mas o europeu, ele já é escolado. Como ele tem neve e ele sabe que o ABS faz uma baita diferença, entre o rádio, ele escolhe como é que chama? O ABS, que é um item de segurança e que vai fazer diferença ali no acidente, tá bom? O que mais? Acho que é piloto lindo Marcos Costa. Ele está perguntando: essas multas dos carros em São Paulo, qual é a tecnologia? Bom, eu não entendi muito a pergunta. Depois, se ele puder, né, corrigir ou então melhorar Eu acho que ele tá perguntando qual é a tecnologia que os carros levam, né? Tomam as multas lá em São Paulo. Qual é a tecnologia dos radares? Deve ser dos radares, né? Que- das- Bom, no radar tem vários sensores, né? Um deles é o que é mais comum, são os laços no chão. Você vê que o asfalto às vezes tem umas marquinhas assim, e conforme o carro passa, ele consegue detectar entre dois laços lá, né? O tempo que passou no primeiro e na segunda, e ele mede a velocidade, tá? Outras o que é muito comum é um radar por efeito Doppler. Ele usa lá uma frequência, né, como os aviões usam, e mede a velocidade aí, em função do tempo que o, o sinal vai e volta, né, e antepara. Ainda tem lá um negócio muito ruim, né, que a gente usa bastante no carro autônomo, que é o OCR, Optical Code Recognizer, porque ele pega e fotografa a sua chapa e transforma aquela foto em letrinhas que depois vai chegar um papel para você se identificar em casa, né? Que é aquela notificação de infração. Aí você tem que falar, não fui eu, não é a Renata, porque a Renata não dirige, mas vai ver que foi o do Arthur que estava esperando lá. Então ele tem que colocar lá no CNH, alguma coisa desse tipo. Então tem vários sistemas, mas a gente até brincou um tempo atrás, né? O próprio carro poderia se dedar, né? Porque ele sabe que velocidade está, né? E aí é por isso que talvez, né, grande parte dos acidentes acontecem por imprudência, né, por negligência do motorista. Então, é essa argumentação do carro autônomo, ou seja, ele vai saber através da conectividade do Waze, alguma coisa, qual é a velocidade da via naquele momento e se tem algum alagamento, um carro parado no acostamento, alguma coisa desse tipo. Então é isso que se espera, né? Que a gente não precise mais multar, que o carro mesmo se como fala? Ele se como fala? Incrimina, né? Falar, eu mereço uma multa. Eu não estava dirigindo, o carro não estava dirigindo, o motorista que estava dirigindo, ele pode chegar até o momento e falar, vou tirar a potência desse motor porque esse motorista aí está muito doido, tá? E tem até outras funções como sensor de fadiga, né? Então hoje, por exemplo, tem um negócio que chama LDW, Line Departure Warning, ou LKA, Line Keep Assistance, ou seja, esses carros com nível 3, né, de autonomia, tem uma escala de 6 níveis, né, da NTEJ 3016, né, depende, claro. Eu não tenho automação nenhuma e o 6 é lógico que é automação completa. Então, ele é o carro 100% autônomo, tá? Se você queimar a faixa sem dar sinal, falar, putz, esse cara fez barbeiragem, certo? Então, ele tenta corrigir e botar o carro para dentro da faixa. Isso também é um ADAS e é uma função que já existe em qualquer, né, em vários carros. É assim, infelizmente são carros mais caros, são carros médios de luxo, né? Mas também vai ser uma função e que já é utilizada para fazer o carro autônomo se manter na velocidade e na distância e dentro de uma faixa. Só que se a faixa não estiver pintada direita, em vez de você ter uma função, você vai ter um acidente, né? E isso acontece bastante nas estradas do Brasil, tá? É bem Então, complicado. O Ricardo Gisberger, ele falou que tá aqui ainda acompanhando. Aí ele fez um comentário aqui, Taka, que ele falou assim, ó, eu tinha ideia que já estava beirando os US$ 65, né? A questão do quilowatt que ele comentou lá.
Tem baterias com 65 dólares o quilowatt-hora, tá? Só que não é só o custo, né? Tem a densidade energética, tá? Então, assim, é, quando você tem uma eletroquímica, por exemplo, de níquel, cobalto, manganês, que é uma das mais recentes, né? Daqui a pouco nós vamos falar de bateria de estado sólido, mas, né? É uma evolução como todas as coisas, assim como o software também, as ferramentas de software vão melhorando no carro autônomo. Então, o que acontece? É, tem de 65, mas será que ele tem um número de ciclos tão alto quanto, né? Porque uma célula de bateria, ela tem um tempo de vida útil, tá? Por quê? Num carro você carrega de noite e usa durante o dia. Carrega de noite, usa durante o dia. Então, cada vez que você faz uma excursão, a gente chama tecnicamente de DOD, é profundidade de descarga. Em inglês, Deep of Discharge. Você vai contando um, tá? Então, uma bateria barata só aguenta 3.000 ciclos. Então, se você fizer isso todo dia, divide por 365, você vai ter a vida útil da bateria. Então, pode ser que uma de 65 dólares tenha 3.000 ciclos de tempo de vida útil. E uma outra com 100 tenha 10.000. Quer dizer, ela vai durar o dobro do tempo, né? Quando a bateria ela não tem mais esse efeito memória, ela envelhece, né? Então, ela não consegue mais. É assim, eu uso aquele analogia dos velhinhos na academia, né? Todo mundo já chega nos 60 e já começa a riar, né? Não consegue fazer aquele agachamento na academia. Só É que triste. tem uns de 60 que consegue ainda fazer. Então, mesmo tendo a mesma idade, as baterias às vezes têm performance diferentes, só que elas estão misturadas, né? Então, tem uma hora que se você dividir a classe nos velhinhos mais sarados e os velhinhos mais velhinhos, né? A coisa vai funcionar melhor. Então, é isso que pode ser feito com a bateria de carro elétrico com o tempo, tá? E é o que você chama de dar uma selecionada e um rearranjo no banco de baterias para evitar ter que jogar fora. E você não joga fora a bateria. Por quê? Se ele não consegue mais fazer esse ciclo, ou seja, levantar e levantar, você deixa ele sentado ou deixa ele sempre em pé. Que, por exemplo, é o uso da bateria do carro para energia eólica ou solar, entendeu? Você deixa ela sempre carregada e na hora que você vai tirar um tantinho, isso daí não tem que fazer aquele agachamento completo, porque senão ele não sobe mais ou demora muito para subir, né? Não sei se a analogia ajudou, mas é isso. E daqui a pouco a gente vai ter um negócio chamado bateria de estado sólido, tá? Que vai ajudar bastante a segurança, porque tem carrinho pegando fogo por aí no mundo todo aí, né? Outro dia pegou um fogo no ônibus na França, né? E se você pensar mais para frente que você vai misturar o hidrogênio com bateria, vai ser legal pra caramba. Porque o hidrogênio assim, é muito legal. Só que se vazar, ele primeiro faz boom, depois tem água. Mas o ele faz boom primeiro, entendeu? E com a Grande bateria detalhe. junto, pequeno detalhe. Primeiro ele faz boom, depois ele vira água, né? Depois que ele faz a reação com o oxigênio no ar. Mas vamos lá, vamos ver se a gente tem. Que mais? Vamos pegar o gancho ainda da bateria, que o Ricardo tá querendo saber Tá muito essa questão desesperado. da bateria. Ele está perguntando quanto é que custa o quilowatt da bateria já estruturada. Então, quando você põe o BMS, que é o Battery Management System, porque a bateria de lítio, ela não é uma bateria como a de chumbo ácido. A bateria de chumbo ácido é totalmente química, né? E ela excursiona, né? A bateria de lítio, ela tem uma tensão, por exemplo, 3,6. Então, você não pode baixar muito, tá? Então, a de 3,6 ela vai até 3,2 e no máximo 4,1. Quem controla isso é o tal do BMS, tá? Porque por isso que tinha um monte de celular que pegava fogo, alguma coisa assim, embora seja uma única célula. Num Tesla S, por exemplo, você tem 7.104 células 18650, que é o 1,8 de diâmetro e 6,5 de altura. É por isso que é 650, tá? Então imagina controlar 7.000 células, né? Então precisa ter uma eletrônica. Então a bateria de lítio, ela exige uma eletrônica para vida útil e para segurança e tem que controlar muito a temperatura, porque não deve passar de 60 graus, tá?
A gente até fez uma matéria porque o carro elétrico não tem radiador. Não tem aquela grade furadinha, mas tem um circuito que refrigera o motor, o inversor, a bateria, só que não é um motor térmico que chega em 100 graus. Ele fica lá com 60 e a bateria não pode passar de 60, porque senão o risco de ter um incêndio é muito grande. E quem controla isso é o BMS. Então, esses US$ 65 é o preço da célula. Quando você começa a colocar os sensores de temperatura, eletrônica, aí vai para 100, entendeu? Então, assim, tem o custo da célula e tem o custo do módulo e do banco, né? Porque célula se organiza lá, faz o módulo. E aí depois se junta vários módulos para fazer o banco. Por exemplo, na Volkswagen, se for um ID3, tem 4 módulos. Se for uma Kombi, tem 6 módulos. E se for uma SUV, né, vai ter 10 módulos. Né? Então, o banco de bateria vai crescendo e esse custo vai aumentando. Tá? Mas sempre tem que ter, diferente de uma bateria de chumbo ácido, uma eletrônica agregada. E é essa eletrônica que ajuda muito a gente fazer essa automação do veículo autônomo. Porque tem tudo eletrônico. No motor tem o inversor, que pega a tensão contínua da bateria e joga como corrente alternada no motor. E é muito fácil falar, aumenta o giro, diminui o giro, né? E assim, em vez de uma direção hidráulica, você tem uma direção eletricamente assistida, né? Que é a mesma força elétrica que faz o carro andar, faz o volante girar. E é a mesma tecnologia que faz o carro andar. Então, é mais fácil, né? De fazer essas implementações. Antes da gente voltar para outra pergunta, já que o Ricardo perguntou tanto, a gente vai fazer aqui a lembrança que tem o Dia da Mobilidade Elétrica no dia 28 de maio em São Paulo. Nós acabamos de voltar lá de Santa Catarina, no Semove Sul, e nós temos o dia 28 de maio. E a gente, Renatinha, né, você me ajuda bastante, a gente Ajuda. faz o painel acadêmico, né, você é embaixadora do Salão do Veículo Elétrico Latino-Americano, mas a gente faz um evento paralelo com os estudantes, que é para os artigos técnicos, artigos que a gente pode ser de cidades inteligentes, pode ser de carros autônomos, pode ser principalmente de carro elétrico, que é o salão do veículo elétrico, né? E tem até esse negócio do MaaS e do serviço, né? Que tem a ver com essa mobilidade sustentável. Né? Hoje o Ricardo, ele não é mais o presidente da ABVE, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Aliás, ontem a gente foi ver a inauguração da primeira concessionária da BYD, né? Quem é o Adalberto Maia, que Sim, está sim. como presidente da BVE, foi muito legal ver lá. E o IBMS é o Instituto Brasileiro de Mobilidade Sustentável. Então, o aspecto de mobilidade sustentável traz essa questão da mobilidade, da cidade inteligente. Não adianta ter uma cidade inteligente para cidadão burro, né? Tem que ser um cidadão. Aí vem o conceito da sociedade 5.0, né? Da gente para as pessoas, né? A cidade tem que ser inteligente para dar qualidade de vida para as pessoas e diminuir acidente, melhorar a poluição, né? Tudo isso é o conjunto de carro elétrico, carro autônomo e carro conectado, né? E a tecnologia da infraestrutura que a cidade tem. Então, assim, não adianta, a gente vai sempre estar falando de coisas agregadas. Então, o case, o ACES, né? Ele é bastante isso, né? Então, o salão do veículo elétrico, o dia que vai ser mesmo, aí vamos ver se a embaixadora tá treinada. É de 1 a 3 de É setembro, setembro. lá no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, tá? E, em paralelo, a gente tem o painel acadêmico, né? E a gente está vendo aí algum tipo de premiação. Um curso sobre veículo autônomo, um curso sobre veículo elétrico, né? E a gente está sempre, né, inventando coisas aí. Dia 28 e 29, a gente vai fazer um curso na EA que se chama, olha só, Energia Renovável distribuída, sustentável para a eletromobilidade. Não é de carro, entendeu? É exatamente da onde vem essa energia, que todo mundo fala que ia faltar, né? Às vezes falta porque falta dinheiro para pagar a conta, né? Fica a tarifa vermelha e toma um susto quando a conta vem. Mas parece que o Brasil já é o sexto país no mundo com essa geração de renováveis, né, que vem do eólico e do fotovoltaico, tá bom? Então, fizemos a nossa missão. Eu como coordenador do painel acadêmico e você como embaixadora do veículo, do Salão do Veículo Elétrico Latino-Americano.
tá bom? Tem É outras verdade. coisas aí. O Felipe Braga, ele botou aqui sensacional, um abraço da Chita e Race. Eu quero fazer depois com os meninos da SAI uma live ou aqui no Instagram ou lá no canal, certo? Então, o pessoal da Chita aí já se organizem, que em breve vai ter live com vocês também. Eu quero, né? Se Para vocês quem não quiserem também, entendeu, né? para quem não entendeu o que é o Cheetah, que a gente está tão imerso nesse mundo com os estudantes, né, Renatinha? A É. Cheetah é uma equipe da Fórmula SAE Elétrica da Unifei lá de Itajubá, né? Então, assim, na Universidade lá de Itajubá, lá em Minas Gerais, né, tem lá uma equipe de competição estudantil que se chama Cheetah, né? Que Cheetah é aquele, parece um gatão, né, que é rápido pra É, caramba, né? Então, quem acompanha a Fórmula E, por exemplo, existe uma equipe chamada Tech Cheetah. é uma equipe É, também, né? então Eles, é nessa eles mesma copiaram vibe. lá da, eles copiaram lá do Unifei. Fala para aí, pessoal, Foi. aquele, Vou lá fala, dizer, vocês copiaram. O Frei Carlos, eu acho que é assim, Fris Carlos. Me uhum. desculpa se não é assim que fala. É o É, Carlos Fris, é um especialista em cidades inteligentes, do Smart Fris. Olha só. olha, que legal. Muito bom, viu? Ele botou aqui, ó. Qual a mudança necessária nas vias? Na infraestrutura das estradas? Sim, né? Porque se você não tiver uma tinta de contraste boa no asfalto, né, às vezes tem uma diferença. Nos Estados Unidos se usa mais concreto do que piche, asfalto, né? Mas a tinta tem que ter um contraste entre o preto e o branco, o preto ou o cinza do cimento e uma faixa, né? Ou então, às vezes, tem que colocar lá um olho de gato que durante a noite, né? Às vezes o contraste da tinta da faixa lá da rodovia não é tão grande, né? Por isso que a gente está reestabelecendo, Fris, uma comissão ABNT que é o ISO TC 204, né? Eu tive um sabático lá em Brasília e eu deixei de coordenar essa comissão da ABNT. E o Fritz também fez um excelente trabalho porque ele trabalhou em 4 ou mais normas que ranqueiam as cidades com relação ao nível de cidade inteligente. Por exemplo, São José dos Campos, que eu vou estar na sexta-feira, tá? O outro spoiler, nós vamos lançar uma outra categoria além do Fórmula SAI elétrico, você já está sabendo, além do kart elétrico, que foi e voltou, a gente também vai resgatar isso. Mas agora na sexta-feira já é imediato um kickoff para o Baja elétrico na competição do Baja Nacional lá em São José dos Campos, na FATEC. E em São José dos Campos tem já uma certificação que o Cris trabalhou nisso, cara, fiz o Smart Cris aí, a consultoria dele, em cima de 4 normas, ranqueou a cidade de São José dos Campos. São José dos Campos tem muito exemplo de eletromobilidade, tem lá o tal do BRT, do ônibus articulado, que está finalizando o BRT. A Guarda Municipal já tem carro elétrico da BAD, tá? Infelizmente já tem um outro carro que faz estacionamento, né? Pega, vê sua placa, vê o aplicativo, vê se você pagou lá pelo aplicativo o estacionamento e se você não pagou já emite uma multa com uma câmera que não é o lidar, entendeu? Que identifica o seu carro e faz a autuação porque você ultrapassou o tempo de estacionamento, né? Então, é super importante, né? Por exemplo, uma Dutra, que praticamente faz parte da cidade, né? Tem lá alguns veículos elétricos que vão passar por uma rodovia federal, tá? E esse é um outro trabalho, Renatinho, aproveitando a deixa aí da pergunta do Fris, a gente está fazendo um trabalho de recomendação, né? Vai fazer, né? Inclusive a gente acabou de submeter um trabalho no CIMER, que é o Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva, de recomendações, o que eu preciso fazer numa estrada para começar a viabilizar o uso de caminhões elétricos, né, na rodovia. Porque a gente já está vendo bastante esses caminhões elétricos, daqui a pouco nós vamos ver caminhões elétricos autônomos para carreira, caminhão. É muito mais fácil você implementar um caminhão autônomo do que um carro pequeno na cidade, né? E por quê? Você pode até fazer com que um motorista, né, você esteja no primeiro caminhão
e todos os caminhões atrás estejam seguindo o primeiro. É o que se chama de comboio. E aí você otimiza a logística de transporte, porque pode colocar até 3 motoristas, que cada um dirige 6 horas, é uma exigência de legislação trabalhista, né? O motorista não deveria trabalhar e dirigir mais do que 6 horas, às vezes trabalham mais que 8, parem para tomar um remedinho para ficar ligadão e acontece acidente, né? Então, em vez de você, por exemplo, ter 6 caminhões, só tem motorista no primeiro e todos os outros são autônomos atrás. Essa situação na estrada, né, e aí a infraestrutura teria que permitir esse tipo de deslocamento entre Rio e São Paulo, por exemplo, na Dutra, ou na Nova Dutra, que teve uma concessão de rodovia conectada, né, porque essa concessão da CCR, por mais 30 anos, ela exigiu uma conectividade. A próxima concessão de alguma outra rodovia pode exigir essa questão da infraestrutura para carro elétrico e também tá a tinta, tá o olho de gato, tudo apropriado para você permitir que esses caminhões autônomos sigam em comboio. Isso não deixa de ser cidade inteligente também, né? Então a gente tem que trabalhar em conjunto para que a cidade, a rodovia, a licitação, a infraestrutura de recarga, né, comecem a usar essas tecnologias, tanto do autônomo quanto do elétrico combinado, tá bom? Tá Muito, bom. muito legal, Cris. Uma dúvida que eu tenho, né, Taka? A gente está falando muito de veículo e essas coisas todas, mas na sua opinião, o, qual que vai vir primeiro na questão do autônomo? Ele vai vir mais rápido na questão do ar, no mar ou na terra? No ar. Tá? Por quê? Nós temos o EVTOL, né? Esse EVTOL é o veículo elétrico de pouso e decolagem vertical e ele já é elétrico. E aquilo que eu falei, se tiver que ter a necessidade de um piloto de helicóptero que tem um brevet, ele vai ficar caro, né? E ele não é um veículo que carrega muita gente, tá? Por incrível que pareça, no céu, né? Lembra um negócio chamado transponder, tá? Cada aeronave, né, ela tem uma altitude que é só dela. Então, quando ela está voando, ela decola, vai para uma altura e aquela altura só ela ocupa. E como é que você sabe isso? Você tem lá um GPS, um dispositivo, um transponder. É como se tivesse um túnel invisível e naquele túnel só trafega aquela aeronave. Então é muito fácil você implementar no aéreo, tá? Um tráfego, né? Porque o perigo só existe no pouso e na decolagem, porque no pouso e na decolagem ele vai invadir aquele espaço, né? Mas ele normalmente o pouso e a decolagem é feito num L ponto, numa área já determinada e pode ser até controlada por uma pessoa, mas é muito fácil de você colocar esse controle autônomo também, tá? Lá na Cimatec, no Senai Cimatec, tem um submarino. O Brasil desenvolveu esse negócio da Petrobras de exploração de petróleo em águas profundas e é muito arriscado você mandar um mergulhador porque tem aquela coisa de descompressão, da pressão da água e tal. Eles, né, Senai Cimatec, lá na Bahia, desenvolveu para a Petrobras um submarino autônomo para fazer as inspeções de plataforma marítima de água profunda. Além disso, né, o professor Alberto Ferreira, que também você teve o prazer de fazer uma live lá da UFS, né, Universidade Federal do Espírito Santo, ele Sim. está trabalhando lá não sei se é CSN, COSIPA, sabe aqueles caminhão que movimenta aqueles cadinhos cheios de ferro fundido? Imagina o perigo de uma freada, aquele ferro cair em cima da cabine do caminhão, né? E adivinha o motorista. Então ele estava trabalhando numa aplicação de veículo autônomo, bem grande, específico, para fazer a movimentação daquele ferro derretido, tá? Também teve lá o Iara, né? Que é um carro. Por que será que o professor escolheu um carro híbrido para fazer toda a automação? Porque é muito mais fácil, né? O professor Alberto Ferreira, para quem não sabe, foi ele que derrubou a Ana Maria Braga ao vivo no programa da TV. Quem Tá? lembra, minha gente? Quem lembra? Até Tem também o hoje, time todo mundo lembra. é, tem também o time do professor Denis Wolff, na USP São Carlos. Ele tem um outro projeto chamado Carina. Tudo isso tem significado, o Iaro, Carina, não vou lembrar agora. Ele tem um time lá de mais de 50 orientados e ele automatizou
dois cavalos da Scania. Né? Ele começou com um carrinho de golfe, né? Na Mauá tem um, na Facens tem os carrinhos feitos por os alunos, tá? E lá na USP São Carlos, o professor Denis Wolff acho que está numa outra função, mas deixou o legado que são 50 mestrandos, doutorandos fazendo os trabalhos lá, que foi um Fiat Palio Weekend, e depois ele fez a automação em dois cavalos da Scania. Tem o pessoal da UFLA, professor Arthur, professor Danilo, tá? Eles têm lá um convênio com a John Deere, tá? E tem um monte de projetos espalhados pelo Brasil. Então, né, alguém tinha perguntado no passado, né, se aqui no Brasil a gente está fazendo alguma coisa. Tá, como pesquisa e desenvolvimento, e tem a possibilidade dos alunos que estão ouvindo a gente, que nem o pessoal do Chetá, depois de fizer a graduação, né, engatar numa pós, no mestrado, doutorado e se candidatar, né, essas pós-graduações que já têm no Espírito Santo, lá em São Carlos, lá em Lavras, lá em Goiás, né? Então, e assim, tá cheio de trabalho em empresas aí como a Vale, né, na mineração, a Jacto na parte de agronegócio, né? E é isso que a gente vai acontecer. Nós vamos ver nos pesados, né, um desenvolvimento muito mais rápido desse negócio de automação, né, com os caminhões que são utilizados no agronegócio, são os caminhões que são, como é que chama? Andam em comboio, e eu estive lá no IAA em 2018, lá em Hannover, né? E lá tem um salão, um ano é que nem o salão automóvel no Brasil, e o Fenatrans. Um ano tem o pesado, o outro ano tem o leves. O que eu mais vi lá foi caminhão autônomo. Inclusive tem um da Volvo, da Scania, que não tem cabine, né? Então, é, não dá nem para pôr motorista. E os tratores também, né? Não tem cabine. Né? São elétricos e são autônomos. Né? Então, são duas tendências que vão caminhar junto. Mas eu acredito mais no modal do elétrico, do ar, né? Que é mais fácil da gente. Não tem semáforo, não tem pedestre, não tem Tem nada para motoboy, atrapalhar, né, Taca? Bem né? Às vezes, melhor. isso, tá bom? O Tá. que Eu vou fazer mais, só Renate? vou fazer um comentário aqui do Fred Carlos. Ele botou aqui, ó, muito esclarecedor, Ricardo. Veículos autônomos e vias autônomas já fazem parte da avaliação pela norma 37122. É importante que os municípios invistam no futuro próximo. Tá, eu faço um convite, né? A gente está resgatando o comitê de ITS, mas pelo CB16, que é o de infraestrutura viária, né? O Cris, inclusive, me ajudou numa série de webinars que a gente fez para o Denatran, que depois virou Senatran, porque, assim, às vezes o governo precisa de uma ajuda, tá? Aquilo que eu falei, não adianta a gente ficar reclamando, a gente tem que ajudar a si mesmo a coisa É, andar. tem que agir, né, também. Então, porque o conhecimento não está lá às vezes, né? Ele é uma pessoa inteligente, fez um concurso, virou funcionário público, né? Mas se a gente for ver a característica do Denatran, é engenheiro civil, tem muita gente da área de psicologia e pedagogia, porque é educação no trânsito, a gente tem que educar o ser humano a ser gentil no trânsito, né? Não É, é o com que certeza. acontece, né? Então tem que fazer bastante campanha, educação de acidente, né? Hoje tem É. uma iniciativa lá que se chama de Vision Zero, tá? É fazer com que uma pessoa cega, né, não cause nenhum acidente no trânsito, que basicamente seria o que a gente procura de integração social, de inclusão, né? E foi o que a Google fez com o Michael, tá? O Michael só tinha 5% de visão e ele andava num Toyota Prius, que era da Google Autônomo. Depois a Google virou a Waymo, né? Mudou de nome e tal, não sei o que. Tem o Sebastian Thrun, que criou a Audacity, né? Ele diz o seguinte, né? Que tudo aquilo que ele aprendeu no Google para fazer o carro autônomo, ele queria dividir com as pessoas. E aí ele fundou uma escola de carro autônomo chamada Udacity. E você sabe que a Audacity existe no Brasil? Né? O Carlos, o outro Carlos aqui, era o CEO dessa iniciativa. Tá?
Mas, né, talvez ele tenha feito isso um pouquinho antes do tempo. Assim como a gente também percebeu que às vezes fez algumas coisas com o carro elétrico antes do tempo. Mas eu acho que agora o tempo é esse, né? Então a gente tem que ajudar a ter política pública, a ter conhecimento de quem vai legislar, porque às vezes é um engenheiro civil, é uma psicóloga que vai ter que entender de carro autônomo para fazer uma resolução CONTRAN, né? Que vai permitir ou não você ter carro, né? Tá tendo até uma discussão agora, né? Desse negócio de, é que chama? City Coco, motococo, não sei como é que chama. Não é scooter, não é moto, não é patinete, não é bicicleta elétrica e tá aprendendo pra caramba, né? Tá uma discussão de tipo de veículo, né? Então, assim, antes de falar em veículo autônomo, a gente tem que ajudar as autoridades a criar essa segurança jurídica, que nem a Andrea Martinesco faz, né? Ela é advogada, é do Ministério Público, né? Também ajudou nessas palestras, né? Assim como o Carlos Suíço, que tem a infraestrutura, tem o legal, tem a inteligência artificial, tem esse dilema, né? Tem uma figura para a gente até, né, chegando no fim, a gente começa a deixar essa reflexão para o final. Eu tenho uma árvore, eu tenho crianças atravessando uma faixa de segurança e eu tenho uma velhinha de 80 anos do outro lado da calçada e eu tenho 60. O que que o carro vai fazer? Vai bater o carro na árvore e eu posso, né, ir a óbito. Eu vou atropelar as três criancinhas que estão atravessando na faixa de segurança ou eu vou desviar e pegar a velhinha de 80 anos. Né? Coitada da velhinha, mas né, é um dilema que o software vai resolver. Né? Hoje é um reflexo, sei lá, uma fração de segundo que você acaba reagindo meio que sem pensar. Eu acho que você pensa, mas não dá tempo. Né? Então, uma É. máquina, né, vai ter que resolver isso para a gente e essa máquina não vai resolver sozinha. Uma pessoa que vai instruir e vai ensinar essa máquina o que tem que fazer numa situação dessa. E aí é que vem aquela palavra do dilema. Né? O que, que você faz? É um dilema moral, né? Porque se é uma máquina que vai decidir, a máquina não decide. A máquina, ela aprendeu ou ela foi programada por alguém. Né? E essas regras, né, é muito difícil. Por isso que talvez a gente não tenha que resolver. Deixa alguém resolver na área do direito, lá na França, lá na Bélgica, lá nos Estados Unidos, e a gente vai na cola com segurança de que, infelizmente, às vezes, né, vai ter que ter uma fatalidade, mas alguém já resolveu esse dilema moral para a gente e a tecnologia talvez tenha tempo até que essa situação humana, vamos dizer assim, né, que quem tem essa dor não é máquina, quem tem essa dor somos nós que temos coração e cabeça. Daí que é muito importante falar de humanidade quando a gente fala de um assunto tão técnico que é carro autônomo, entendeu? Então a gente não pode esquecer, né? É até legal a gente estar falando com você, porque como nerd engenheiro, né, não pode esquecer do princípio que é essa questão aí do ser humano, né? Como a gente pensa mais com o coração do que com a cabeça, né? Se a gente for lógico, talvez a gente faça uma determinada decisão, mas não é, né, só dessa forma que a gente tem que decidir as coisas, Renata, ok? Não sei Ok. como é que... Taka, eu queria, só para finalizar aqui a live, Uhum. ainda tinha muitos outros assuntos, né, para gente falar, só Ah, sim, que já tem que terminar. porque já estamos em 1 hora e meia já de live, passamos um pouco, Nossa né? Senhora, Já são nossa, 9h33 já. mas é em função das perguntas, né? Mesmo que Sim, elas, né? foi ótimo. O pessoal participou bastante aqui. Mas só para finalizar, né? Porque como a gente aqui no meu Instagram, eu gosto muito do encontro, né? Da, do automobilismo, do motorsport. E eu também gosto da área da mobilidade, que eu sempre falo que a mobilidade e o automobilismo, eles sempre andam juntos. E na questão dos veículos autônomos, nessa área do autônomo, também tem essa área do esporte, né? Como a RoboRace, né? Que era tido como CEO o Lucas de Graça, agora ele não está mais como CEO, mas existe essa competição, ainda está em desenvolvimento, a gente também não encontra tanto
tanta informação ainda da RoboRace, mas existe, né? Falando de veículo autônomo, tem a questão da Robocar do Edson Quitani também, Verdade. né? Aqui no Brasil, voltando mais para nossa realidade. É, ou para você, assim, é muito importante também para essa questão, para a mobilidade do veículo autônomo, essa questão do motorsport, Taca, para o desenvolvimento. Então, recentemente nós conversamos bastante, né? Porque a gente estava falando de kart, né? E o kart é uma categoria de início de todos os pilotos de ponta, aí, tanto da Fórmula 1 nossa, né? Ayrton Senna, Massa, Barrichello, todos eles começaram a carreira dirigindo kart, né? E o kart era combustão. Então, até legal que a gente tá numa iniciativa junto aí de tentar ressuscitar kart e assim, de novo, numa função social, com crianças de 6 a 8 anos, né? E talvez com, né, um pouquinho de destaque para o gênero feminino, que a gente tem pilotas aí com a Bia e tal, não sei o quê, mas não é maioria, né? É minoria, né? Então, se a gente trabalhar com crianças e um pouquinho a questão do gênero, acho que a gente vai estar fazendo um trabalho muito bom. E assim, é a escadinha, né? 6 e 8 anos, depois 10, 14, até chegar na categoria sênior dos 60 anos. Aí eu vou poder correr também. Então, aí que é legal. Mas o E-Motorsport, você já tem no seu canal um vídeo, né? Sim, Mostrando essa tendência é, do estoque, do ETCR, do Extreme E, do Fórmula E, do Lucas também com uma espécie de patinete, não sei como é que chama o veículo especificamente, mas é uma competição esportiva com um veículo elétrico de alguma forma, né? E aí muito legal também o que você comentou, né? O Robo Race está lá, o Robocar Race do professor Edson Quitani, ele é nosso docente lá na pós-graduação lá da Mauá, tá? Então é um dos melhores docentes junto com o Wesley, com o Cláudio Quevelaro. O Cláudio Quevelaro está fazendo AGVs. O AGV não é um autônomo, tá? O AMR é um autônomo, porque o AGV ele segue uma fita no chão, né? Como se fosse aquela faixa lá, tal, não sei o que. Ele não é bem um autônomo, é um veículo guiado, tá? Mas o AMR que é Automated Mobile Robot, né? Então o AMR é totalmente autônomo. Então ele se vira lá, sem faixa, sem nada, desvia de empilhadeira, desvia distante e assim por diante. Tem o SCODS, tá? O Fernando, ele é brasileiro também, de Minas, né? E tem lá um simulador, então ele faz uma competição de carro autônomo totalmente virtual, com um simulador, brasileirão, mineiro também, deve estar aí junto com a gente também. Então, o que, que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que exaltar essa meninada, né? Que nem o pessoal da Chetal, o pessoal lá da UFF, nós nos conhecemos lá na Universidade Federal Fluminense, né? Lá no pessoal da Faraday Racing. Vai ter agora um evento, né, no final do mês também lá em Santa Catarina, lá tem a Ampera, tem um monte de coisa. Que legal que as coisas estão se multiplicando, né? A gente não tem mais bullying, né? A gente não sofre chacota. Não, esse carro elétrico nunca vai acontecer. Pô, você olha na rua assim, tá cheio de carro elétrico. Então, já é realidade, né? Ainda não vai. é o ideal, não é o ideal, mas já tem um aumento aí muito significativo, né, Taca? E se a gente não fizer isso, Renatinha, e não trabalhar essa criançada de 6 e 8 anos, as meninas, né? Porque alguém tem que fazer esse carro autônomo. Não é porque você não vai dirigir que você não precisa entender disso. Porque alguém tem que fazer esse carro que anda sem motorista, embora você não queira dirigir. Tá? Mas, assim, a gente tem que pensar muito bem naquilo que a gente está fazendo, né? Pô, vamos falar de carro autônomo, então ninguém vai mais dirigir. Não, você precisa saber como é que dirige, senão você não faz o carro autônomo, né? Então, é uma decisão muito... É uma consciência, né, que você tem que ter. Quando você começa a instigar muita tecnologia e de você deixa de ser um usuário daquela própria tecnologia. Você vira só, né, você não produz mais, você é só um usuário e não sabe mais como é que funciona. Né? E aí falta o Wi-Fi, falta a internet, você não sabe nem mais usar um lápis e uma caneta, entendeu? Aí é Então, triste. não pode. Isso, né, isso se chama de computação ubíqua, né? Está tão fácil, está tão presente
e você só sente falta quando a tecnologia falha, né? Então não pode, não podemos ser assim. Mas que legal, porque a gente não está sendo mais bullyingado, né? Não está sofrendo mais bullying, e a gente está conseguindo que aquilo que a gente está trabalhando, discutindo, está virando realidade, e a gente está vendo que os jovens estão conseguindo se recolocar e estão tendo destaque no mercado de trabalho. Que eu acho que é esse o ciclo que tem que acontecer. Não adianta nada ensinar carro autônomo se os meninos não se empregarem, e não pode deixar de como é que, né, saber, né, não é só usar o carro, mas saber fazê-lo, né, para que outras pessoas tenham essa integração, esse benefício, né? E eu acho que assim é caro, mas quanto vale para uma pessoa que é cega, ou quanto vale para uma pessoa que tem uma deficiência, né? Não consegue andar, ter essa independência de ter um carro que leva essa pessoa com limitações para onde ela quiser, sem depender de outra, né? Então, acho que isso que tem que motivar a gente, e é isso que a gente tem que deixar como legado, né? Como alguma entrega aí pela passagem que a gente tem aqui por essa vida, tá bom? Então, Tá é só bom. para a gente mesmo. O E área, ele não tá podendo. a gente convida aí para né, os nossos eventos. Aí quem se inscrever no seu canal, no meu canal, sempre vai ter informação de É, live, de evento, né, do CEMUV, do é. salão, do painel acadêmico, tá O bom? pessoal que vem por mim, segue lá o Taca. É só botar aqui em cima, que você já pode botar para seguir o Taca. O pessoal do Taca me segue também, porque tem outras informações de curso e informações também, né? Notícias relacionadas também à mobilidade, a carro autônomo, enfim. Tá? Mas só quero deixar aqui registrado, Taca. O Área Júnior, ele botou aqui, ó, parabéns, Taca, por onde chegou. Lembro do trabalho junto em 2008 na Magnete Marelli. Uhum. Quem mais aqui? O Emerson botou excelente live. A maravilha de live, o piloto lindo Marco Costa. O Otávio, ele botou grande live, parabéns. É isso, né, Taka? A gente vai fazer a parte 2 no futuro próximo aí. Eu acho que dá pra gente fazer, né? Mais pra frente, né? Mais pra frente a gente faz a parte 2. Tudo tudo é um crescimento de conhecimento e de troca de experiência, né? Então a gente vai crescendo junto, né? Tudo tem seu momento, né? Então, assim como teve no carro elétrico, né? Muita coisa que a gente fez era muito cedo, né? Agora a gente vê que está muito tarde. Então, É, não tem velocidade certa. Tem, assim, uma divisão de conhecimento, né? É bom que o pessoal interagiu bastante com a gente não fica só falando. conversando, negócio chato, né? Foi ótimo a participação do pessoal. Mais uma vez, Taka, muito obrigada. Em breve a gente faz a parte 2 aqui falando sobre veículos autônomos. É isso, minha gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Quinta-feira que vem aqui a live com o André Maranhão, vamos É, falar de Audi, né? Aqui, a Audi no Brasil, falar dos carros da Audi. Vai ser uma conversa muito legal, certo? É isso, minha gente. Muito obrigada e fica com a gente por aqui no Instagram. É isso aí, até lá. até mais, pessoal. Obrigado, Renatinha. Até mais. Até mais.